Oi, crianças, que tenham um ótimo dia. E nós seguimos na aula de matemática com a divisão exata. Lembra aquela divisão que, se dividirmos partes iguais, não sobra nada? Por exemplo, 4 dividido por 2. Não sobrou nenhuma caneta aqui. Então, está tudo certo. Partes iguais, 2 canetas para um, 2 canetas para outro e não sobrou nada. Nós ficamos nesses exercícios. Então, vamos lá na página 251. Olha só, gente. Aqui eu tenho um número aqui para ser dividido por 7. Nós sabemos que o resultado dessa divisão vai ser 8 e que o resto é 0. Então, nós temos que descobrir que número que ficou aqui. Vamos lá? Uma mancha borrou parte do cálculo de Breno. Depois que, por descuido, ele deixou cair uma tinta guache de um pincel que estava usado em um trabalho. É possível ver, na parte que não ficou borrada, que o número foi dividido por 7. Considerando que a conta de Breno esteja correta, qual é o número que foi dividido por 7? Bom, lembra que a gente faz aquela perguntinha 8 vezes 7? Então, vamos multiplicar 8 por 7? Quanto que é 8 por 7? A gente vai ter um número. Esse número, ele vai ficar aqui embaixo. Mas como o resto é 0, esse número vai ser igual ao que Breno estava dividindo. Porque o resto é 0, entendeu? Então, você vai multiplicar 8 vezes 7 é igual, é o númerozinho que aparece aqui. Então, o que vem aqui, como o resto é 0, então o número de cima aqui que ele estava dividindo tem que ser igual a esse. Faça a conta aí. Vamos lá no próximo. Silvia trabalha como organizadora em um salão de festas. Ela encomendou de um marceneiro mesas com a tampa cuja forma está representada aqui, ao lado. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A mesa tem 8 lados. Nesse caso, cada pessoa será acomodada em uma cadeira, sendo para cada lado da figura. Então, cada mesa comporta 8 pessoas. Para uma festa de 72 pessoas, quantas mesas desse modelo serão necessárias para acomodar todos os convidados? Então, se a festa terá 72 pessoas, cada mesa tem 8 lugares, eu vou ter que dividir 72 por 8. Então, faça a divisão 72 por 8 e verifique se não há nenhuma pessoa em pé. Não pode sobrar gente em pé, ou seja, o resto tem que ser 0. Vamos lá para a questão da Carolina, número 9. Carolina tem 24 lápis de cor e sabe que pode dividir essa quantidade em grupos de 4. 24 dividido por 4, sem haver sobra. Quantos lápis, no mínimo, ela pode acrescentar a essa quantidade para continuar formando grupos com 4 sem sobra? Converse com os colegas e o professor sobre a sua resposta. Então, vamos lá. Observe aqui. Carolina, ela tem 24 lápis. Então, Carolina está aqui com 24 lápis. Quer dizer, ela pode dividir em 6. 24 dividido por 6, ela pode colocar 6 em cada um. Vamos lá. A Carolina, ela sempre vai dividir por 4. Ela pode, olha só, ela sabe que pode dividir essa quantidade, os 24, por 4 sem haver sobra. Agora, então, ela vai colocar 6 lápis em cada um. Quantos lápis, no mínimo, ela pode acrescentar
a essa quantidade para formar grupos com 4. Então, ela quer continuar formando, quer dizer, ela vai formar 6 grupos com 4 lápis. Agora, quantos que ela vai poder acrescentar? Gente, ela está sempre formando grupos com 4 lápis. Então, ela vai ter que continuar aqui na tabuada do 4, não é? Olha só, ela vai formar 6 grupos com 4 lápis. Se ela acrescentar mais 4, ela vai poder formar 6 grupos com 4 lápis. Se ela vem aqui e acrescenta mais 4, ela vai ter 32. Então, ela pode formar 8 grupos com 4 lápis. Aí, se ela vier aqui e coloca mais 4, ela vai ter 36. 32 mais 4, 36. Então, ela vai formar 9 grupos com 4 lápis. Mais 4. Então, ela pode ir acrescentando, gente, de 4 em 4, porque ela quer formar grupos com apenas 4 lápis. Então, ela vai acrescentando de 4 em 4. Certinho? Pronto. Agora, nós vamos estudar a tabuada. A tabuada não, a divisão não exata. O que significa isso? Lembra quando eu tinha 4 canetas? Quando eu tinha 4 canetas, eu dividi em 2 com partes iguais, não sobrou nada? Pois é, mas e agora? Se eu tenho 3 canetas e eu vou dividir por 2, olha só, uma para um, outra para outra, e vai sobrar uma caneta aqui. Isso numa brincadeira de criança, se fosse doce bala, ia ser um problema, né? Sobrou um. E agora, quem vai ficar com esse um? Ninguém pode, porque são partes iguais e sobra uma caneta. Isso quer dizer que a minha divisão não foi exata, porque houve resto, houve sobra. Olha só, essa divisão não é exata porque o resto é diferente de zero. Lembra do resto? Diferente do zero. 53 dividido por 4, a gente ainda vai aprender esse tipo de continha aqui. Mas eu só quero que você, 53 dividido por 4, lá no finalzinho das contas vai sobrar 1. Então, o resto é diferente de zero, minha conta não é exata. Mas vamos lá. Ao estudar a divisão, Pedro tentou dividir 9 por 2, mas encontrou um resto diferente de zero. Então, vamos. Aí o Pedro disse, fez essa continha aqui, 9 dividido por 2, 4. Sobrou 1, porque 4 vezes 2 é 8, sobra 1. Olha, professora, essa divisão não tem resto zero. Aí a professora diz, ah, sim, muitas vezes isso pode ocorrer, é uma divisão não exata. Então, vamos lá fazer essa continha? A conta que o Pedro fez. 9 dividido por 2. Então, quanto que multiplicado por 2 vai dar 9? Vamos ver? Olha só, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Olha só, gente, se eu dividir por 4, vai dar 8. Se eu dividir por 5, vai dar 10. Só que eu não tenho 10 para dividir. Então, eu não posso dividir por 5. Eu tenho que dividir pelo número que vem antes, não é? Então, olha só. Então, 9 dividido por 2 é 8. 9 dividido por 2 é 4. É 4. Porque 4 vezes 2 é 8. Vamos fazer aquela subtração para ver o resto? 9 menos 8, 1. Então, eu tenho o resto 1. Então, a minha conta está tudo certo. Eu tenho 9, vou dividir por 2. Para dividir são partes iguais. Então, 9 dividido por 2 vai 4 para cada um. Só que vai sobrar 1. Minha divisão não é exata. Olha só, se eu usasse as pecinhas lá do material dourado, ou bolinha, qualquer coisa que você tiver aí, eu tenho 9. Eu vou dividir em 2 grupos iguais. Ó, 2 grupos de 4 unidades. Vai sobrar
1 para completar os 9. Então, esse 1 aqui, na verdade, é o resto. Agora, vamos fazer. Em uma divisão de números naturais, quando o resto é diferente do zero, dizemos que a divisão não é exata. Vamos ver esses dois exemplos aqui? 23 dividido por 4 é 5, não é? Porque 5 vezes 4 é 20. Se eu pegasse 6 vezes 4, já iria dar um número maior que 23. Quanto que é 6 vezes 4? 6 vezes 4, 24. Então, 24 é maior que 23. Eu não posso dividir por 6. Não pode ser 6. Então, porque eu não tenho 24. Tem que ser o número menor. Então, vai no 5. 5 vezes 4, 20. Aí a gente faz a subtração, o resto é 3. Agora eu vou fazer a próxima no quadro. Olha só, 13 dividido por 3. Qual o número que multiplicado por 3 vai dar 13 ou próximo dele? Então, vamos lá. 3 vezes 3 não é, porque dá 9. 3 vezes 4, 12. É menor que 13, bem próximo, né? Vamos tentar o 3 vezes 5? 3 vezes 5, 15. E 3 vezes 5 é maior. Então, eu vou ficar com o número próximo dele. Então, 3 dividido por 3 vai ser 4. Porque 4 vezes 3 é 12. Vamos fazer a subtração? Então, vamos, 3 menos 2, 1. 1 menos 1, 0. Então, o resto é diferente de 0. A minha conta não é exata. Agora, vamos lá. Essas divisões não são exatas, porque o resto é 2 e o resto dessa B é 1. Então, elas não são exatas. Vamos completar as lacunas? Olha só, nessa divisão temos qual número que foi dividido por quanto? Então, nós fizemos 17 dividido por 5. O resultado é 3. 17 dividido por 5 é 3. Com o resto de 2 unidades. Então, 17 dividido por 5, o resultado é 3, com o resto de 2 unidades. Então, agora vamos fazer a B? Pois bem, vamos discutir o seguinte. Discuta e responda a seguinte questão. Será que a divisão de um número ímpar por 2 é exata? Justifique a resposta elaborada por vocês. Vamos lá. Eu tenho 3. Se eu dividir por 2, 1, 1. Vai sobrar 1. Então, não vai ser exata. Vamos pegar outro número ímpar. 5. 5 dividido por 2. Um para um lado, outro para o outro. Um para o lado, outro para o outro. Vai sobrar 1. Vai sobrar esse número, 1. Então, também 5 dividido por 2 não é exata. Vamos pegar 7 dividido por 2? Vamos lá, ó. 1 para um lado, outro para o outro. Vamos. Um para um lado, outro para o outro. Um para o lado, outro para o outro. E sobrou um, ó, 3. 3 para cada lado. E sobrou 1, também não é exata. Então, você pode testar com qualquer número ímpar. Pensa aí no número ímpar. 33 dividido por 2. Vamos fazer a conta? 33, não. Vamos no 13, dividido por 2. Qual o número que multiplicado por 2 vai dar 13 ou próximo? Veja só, se eu pegar 6 vezes 2 é igual a 12, não é? E se eu pegar 7 vezes 2, vai ser igual a 14. Então, eu tenho que ficar com o número menor. Então, vamos lá? 6 vezes 2, 12.
Subtraindo, 3 menos 2, 1. 1 menos 1, 0. Então, o resto é 1. A conta não é exata. Gente, olha só. Números ímpares não formam par. Para eu dividir por 2, eu tenho que formar pares. Grupinhos de 2. Então, gente, não. Qualquer número ímpar dividido por 2, a conta não será exata. Vamos lá. Na 2. Nem sempre é possível dividir o número de alunos de sua turma em grupos com a mesma quantidade. Não é mesmo, né? Sem sobrar aluno. Você já pensou sobre isso? Considerando o número de alunos da sua turma, faça divisões e verifique se é possível formar grupos com as quantidades indicadas em cada item seguinte, sem sobrar aluno. Então, vamos dividir aqui, na nossa turma, nós temos 15 alunos. Vamos lá. Então, vamos responder as perguntas, vamos fazer as contas e depois a gente assinala sim ou não. Vamos dividir grupos com 4 alunos cada um. Então, faça a conta. 15 dividido por 4. E aí, você vai ver, sobra um aluno? Sim ou não? A divisão é exata? Sim ou não? Se tiver resto, vocês já sabem que a divisão não é exata. E agora, vamos dividir o número dos alunos do terceiro ano por 5. Então, 15 dividido por 5. Agora, vamos descobrir para ver se vai sobrar resto e se a conta vai ser exata? Olha só. Hora do encaixe. Então, você vai lá na página 339, igualzinho o outro, 339, e você vai distribuir as frutas, as maçãs, em 3 grupos iguais. E vai ver se vai sobrar o resto ou não. Se sobrar, você vai colar nesse terceiro quadrinho, se sobrar. E aí, depois, representa a divisão. Total de frutos, de total de maçãs, dividido por 3. A mesma coisa vocês vão fazer com as peras. Vocês vão distribuir em partes iguais no quadrinho, vai ver se vai sobrar o resto, se sobrar vocês colam aqui, e aí represente o total dividido por 4, faça a conta. E vamos ver ovos de codorna, quem gosta? Eles são bastante nutritivos. Olha só, apesar de ser bem menores que os de galinha, eles também são saborosos e são nutritivos. Gabriela gosta de inventar receitas. E para isso, ela tem 3 cartelas de ovos de codorna, como apresentado ao lado. Então, ela tem 3 cartelas dessas. Quantos ovos tem aqui, ó? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 3. Quanto que é? 4 vezes 3, 12. Então, na cartelinha, cada cartelinha, ela tem 12 ovos. Só que a Gabriela tem 3 cartelas dessas, como apresentada na imagem ao lado. Ela pretende dividir esses ovos em 5 grupos com unidades cada um. Em grupos com 5 unidades cada um. De acordo com essas informações, faça o que se pede. Então, quantos ovos de codorna a Gabriela tem em total? Ela tem essa quantidade toda aqui, 12, só que ela tem 3 cartelas dessa. 12 vezes 3. É o total de ovos que ela tem. Agora, ela vai fazer a divisão e descubra quantos ovos cada grupo terá. Lembra que ela quer formar 5 grupos? Então, quantos ovos... Tem um errinho aqui. Vamos lá, tem um errinho. Olha só. A Gabriela, ela quer dividir esses ovos com 5 unidades cada um. Então, cada grupo dela, ela quer formar grupos com 5 unidades. Então, a pergunta aqui é: quantos grupos
de 5 a Gabriela formará. Pode modificar aí. Quantos grupos de 5 a Gabriela formará? Então, vamos. Quantos ovos sobrarão após a divisão em grupos? Então, ela vai dividir em grupos e quantos ovos irão sobrar. A divisão que você efetuou no item B é exata? Explique a sua resposta. Então, você vai pegar o total de ovos que você calculou no item A e vai dividir por 5, para ver quantos grupos ela irá formar e se vai sobrar alguns ovos. Agora, você vai resolver essas divisões usando o recurso da chave. Faça sua continha aqui dentro desse espaço. E aí, você vai colocar qual é o resto e se a divisão é exata ou não exata. Se for diferente de 0, a divisão não é exata. Vamos lá no 6. Bianca tem um total de 53 botões que usará para fazer alguns vestidos. Em cada vestido, ela vai usar 9 botões. Sabendo disso, responda o que se pede. Quantos vestidos, no máximo, ela poderá fazer com essa quantidade de botões? Então, se ela usa 9 em cada, quantos vestidos ela vai fazer com os 53 botões que ela tem? 53 dividido por 9. Quantos botões sobrarão após ela fazer todos os vestidos calculados no item anterior? Pronto! Terminamos. Vamos aí no final de semana e todos os dias, não só no final de semana, vamos espalhar amor. Precisamos. E faça esses exercícios em casa, página 260 e 261. Quero que você pense aí numa divisão para você criar. E seja criativo, né? Beijo grande. Um ótimo final de semana para vocês.